capítulo 4 de Neemias. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Sambalate ouvido que edificavam um muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo à obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e se não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, e nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por trás do muro, com as suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Isso se deu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: Cada um com o seu moço fique em Jerusalém,
para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, e nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Senhor, nós oramos para que a Tua palavra nessa noite possa produzir frutos nos nossos corações, para que o nome do Senhor seja glorificado. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, lembrem-se que o propósito maior do livro de Neemias é que Deus quer reconstruir o seu povo. Esse é o propósito do livro. Neemias está escrevendo uma ação de Deus através dele e do povo de Deus, para que o povo de Deus levantasse os muros. Mas os muros não eram a meta em si. Os muros eram somente o meio pelo qual Deus queria reconstruir o seu povo. Agora, mais uma vez, nós vamos ver que Deus quer reconstruir o seu povo porque Ele tem um projeto maior. O projeto maior de Deus em guardar Israel é porque Ele prometeu. Ele jurou pelo próprio nome que o povo dele jamais seria destruído. E por que o povo dele jamais poderia ser destruído? Porque no povo de Deus é que viria Jesus, a nossa esperança. Então Israel não poderia ser destruído, porque dele viria o leão da tribo de Judá, dele viria a raiz de Davi. Então Deus tem um propósito maior do que cuidar do povo dele naquele momento. O propósito maior de Deus era que o povo, sendo guardado, protegido, restaurado, iria cumprir a sua palavra, e na sua palavra iria chegar até nós o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso irmão apóstolo Paulo escreve sobre isso lá em Romanos, capítulo 9. Olha lá o que Paulo escreve. Romanos, capítulo 9, versículo 4. Versículo 4 e 5. É um bom versículo também para vocês refutarem os testemunhos de Jeová, viu? Se o testemunho de Jeová for bater na sua casa, você pede para ele ler Romanos 9, 4 e 5 na Bíblia dele. Esse versículo aqui escapou das alterações que eles fizeram na Bíblia. Então está do mesmo jeitinho. Olha o que diz: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. E deles são os patriarcas. Até aqui tudo bem, né? Depois, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então veja que Deus tem um propósito maior em cuidar do povo na época da restauração dos muros. Ele está olhando para mim e para você, para a igreja de Jesus, porque Ele restaurando o povo dele naquele lugar, naquela época, daquele povo viria o Messias, daquele povo Jesus nasceria, e era por causa daquele povo que Jesus poderia cumprir toda a obra que Deus tinha para ele. Neemias, então, irmãos, é um líder que Deus levantou para executar a obra. Agora, como nós já vimos em alguns capítulos para trás, a obra de Deus é realizada com lutas e oposição. Esse rapaz Sambalate e Tobias já são nossos conhecidos. Eles já apareceram nas nossas leituras no capítulo 2. Eles já foram uma vez usados para se opor à obra que Deus queria fazer. E esse capítulo 4 em que nós chegamos registra a ação, essa oposição de Sambalá e Tobias, mas registra também a reação do povo diante da oposição. Como é que nós reagimos
muitas vezes por causa da oposição. Quando alguma coisa é feita contra nós, como é que a gente age? É isso que esse texto quer dizer para nós hoje. Enquanto Tobias e Sanbalá se levantaram para enfrentar o povo de Deus, enquanto eles se levantaram para desestimular o povo de Deus tomou uma reação diante disso. E eu queria ver com vocês que hoje, assim como eles naquela época, nós precisamos confiar em Deus diante das provações. Nós precisamos exercer a nossa fé em Deus diante das oposições. Nós precisamos confiar em Deus quando o inimigo se levanta. Nós precisamos confiar em Deus quando as coisas que nós queremos fazer são travadas, e às vezes nós percebemos nitidamente que tem uma ação contrária àquilo que nós estamos fazendo. Irmãos, a igreja de Jesus não vai viver um dia nessa terra sem a oposição feroz de Satanás e dos seus agentes e do povo que ele reina. Em nenhum momento nós podemos baixar a guarda. A nossa luta, ela é diurna, noturna, 24 horas por dia, 30 dias por mês, quando tem 30 dias ou 31, 300, e esse ano é 366 dias. Nós fomos chamados por Deus para participar do seu povo, e Ele deixou bem claro que o seu povo é um povo que em todo o tempo vai enfrentar oposição. Seja ela de menor grau, seja ela de maior grau, o povo de Deus nunca vai estar fora de uma guerra. A batalha está colocada e nós somos o exército de Cristo. E nós temos que avançar. E não pense que é moleza. Não pense que é aguinha com açúcar. A luta é séria. E olha que interessante o texto nos mostra. Primeiro, do versículo 1 ao 3, o texto mostra a afronta da oposição. O texto começa dizendo: tendo Sanbalá ouvido que edificavam o muro, ardeu-se em ira. Ardeu-se em ira, ou seja, eles ficaram irritados com a ação de Deus no meio do povo. Se você olhar o versículo 7 de novo, vai dizer lá: quando souberam que ficaram, a última frase do versículo 7, ficaram sobremodo irados. Queridos irmãos, o povo deste mundo não gosta da igreja. Não gosta. Não pense vocês que haverá um dia em que esse povo vai estender um tapete vermelho e aplaudir a gente, porque não vai. Eles não gostam. As pessoas não gostam de igreja, não gostam de crente. Eles podem até fazer-se que gostam. Eles podem fazer-se que gostam. Quando a gente faz alguma coisa boa, eles até aplaudem. Meio receosos. E como dizem assim, não fizeram mais do que a obrigação. Mas o mundo que jaz no maligno, eles desaprovam aquilo que nós somos, porque nós somos o povo de Deus, e a nossa ética e a nossa vida neste mundo é totalmente diferente do que estes homens que vivem nas trevas gostam e fazem. Então eles não gostam dos crentes, por quê? Porque nós, crentes, temos uma avaliação espiritual de todas as coisas, e eles acham isso um porre, o povo chato. Porque para tudo que nós vamos fazer, irmãos, crente em Jesus, nós fazemos uma avaliação espiritual da situação. Não é assim? Você faz ou não? Você faz qualquer coisa que dá na sua cabeça, ou você pensa se aquilo está em conformidade com a palavra de Deus? Como é que é? Quem foi aqui pular carnaval esse ano? Ninguém? Por que vocês não foram? A festa alegre do Brasil? Por que você não foi? A igreja não fez prova. Eu vou dizer para você por que eu não fui. Vamos ver se você não foi, porque eu não fui. Pelas mesmas coisas que eu não fui. Eu não fui porque o carnaval, ele promove a prostituição, a libertinagem. Amém?
Produz ou não? É invenção de crente. Quando você liga a televisão lá naquelas coisas que fica passando lá, escola de samba, tem mulher seminua? Tem ou não tem? Hã? Tem nua também? Eu não sei, faz tempo que eu não assisto. A irmã aqui está falando que tem nua. Ela deve ter assistido, não sei que casa, né? Em casa nem TV não tem. Mas, eu não sei como é que ela assistiu isso. Mas o carnaval promove a pornografia, a prostituição. Não promove? As mulheres que hoje brigam tanto pelos seus direitos, quando chegam no carnaval, elas esquecem, né? Porque elas são o convite para o carnaval. Certo? Estou falando bobagem? Por que eu não vou no carnaval? Porque isso não condiz com a moralidade cristã. Amém? Você não foi por causa disso também? É isso mesmo? Por que eu não fui no carnaval? Porque desde a época em que eu pulava o carnaval, que eu não era crente, era moço, as drogas eram liberadas. E a gente usava droga na cara de todo mundo. Isso acontece ainda no carnaval, sim ou não? Você concorda com o uso das drogas? Por que eu não fui no carnaval? Porque eu não gosto mais de drogas. Então eu não compactuo com isso. Você entende? Você também pensa assim? Então você é um chato igual eu. Você é chato. Para esse mundo você é chato. Você é Caxias. Você não vive. Então, irmãos, não espere que esse mundo ache ou olhe para você como alguém que eles não se opõem, porque eles se opõem. O carnaval também faz uma outra coisa. Eles promovem o homossexualismo, certo? Sim ou não? Eu estou inventando ou eu estou certo? Você aprova o homossexualismo? Eu não vou no carnaval porque eu não aprovo o homossexualismo. E o mundo hoje diz que é normal ser homossexual. Que a gente tem que ajudar as pessoas que são homossexuais. Que nós precisamos aceitar as pessoas que são homossexuais. Daqui a pouco vão querer mandar que a igreja evangélica faça casamento de homossexuais. Você concorda com isso? Eu não concordo. Então você é o quê? Que nem eu? É um cara chato. Uma pessoa chata. Retrógrada. Pessoa que não ama os homossexuais. Você é um homofóbico. Olha que coisa. Então, irmãos, se prestem atenção. Você pode pensar assim, pastor, nós não temos uma oposição grande. Realmente não temos. Não temos como nossos irmãos que nós oramos aqui a semana passada na Nigéria, que o pessoal vai lá, expulsa o povo da igreja e queima a igreja. Quando não, queima o povo dentro da igreja. Nós não temos uma oposição deste grau, mas nós temos uma oposição todos os dias. Todos os dias. Porque nós pensamos de maneira diferente que esse mundo pensa. A Damares foi falar um tempo atrás, umas semanas atrás, que ela iria fazer um levantamento na nação para que o adolescente esperasse e não fizesse sexo na adolescência. Um absurdo. Que pessoa religiosa. Como é que pode invadir a privacidade do outro? Nós pregamos isso, amém? Você que é pai, você ensina que seu filho tem que esperar pelo casamento, ou você acha que ele tem que sair por aí fazendo sexo com todo mundo? Hã? Esperar. O que o mundo aí diz? Não se meta. Daqui a um mês atrás, mais ou menos, foi um horror, porque o presidente da república colocou como líder da FUNAI um evangélico. Opa! Podia ser endemoniado, podia ser filho capiroto, podia ser católico, espírita, umbandista, ateu, podia ser qualquer coisa, mas evangélico? Não! O que é isso, irmão? Cristofobia. Evangelicofobia, se você quiser botar esse nome. Sabe por quê? Porque o mundo não gosta de você. O mundo não gosta de você, o mundo não gosta da gente. Então Neemias disse: eu vou restaurar esse povo, porque Deus quer que o povo restaure. Irmão,
essa igreja aqui, quando começar a fazer mais do que está fazendo, se prepara, porque o mundo vai nos odiar. Vai nos odiar. Se prepara. Toda oposição deseja algumas coisas. Por exemplo, eles querem desestabilizar o povo. Eles queriam criar medo. Eles queriam criar insegurança. Eles queriam denegrir a imagem do outro. Eles queriam enfraquecer. Eles queriam causar divisão. Então, igreja, presta atenção. Porque enquanto nós estamos aqui dentro, estamos sendo policiados pela palavra, o Espírito de Deus está agindo em nós estamos mais resistentes. Mas lá fora, quando você sai daqui, o inimigo vem contra você. E sabe o que ele quer? Ele quer desestabilizar a sua fé. Ele quer enfraquecer. Ele quer colocar medo em você. Ele quer tirar você da igreja. Continua a mesma coisa. Não mudou e não vai mudar. Então pense que você está sendo restaurado por Deus, porque você é o povo dele. Ele quer agir em você todos os dias da sua vida, até aquele dia que ele vai vir te buscar por sua morte, ou porque ele volta do céu e você vai ser abençoado pelo arrebatamento. Mas até aquele momento, Deus quer trabalhar na sua vida. E até aquele momento, adivinha? A oposição vai querer enfraquecer, por medo, causar divisão, vai trazer insegurança, vai denegrir imagem, vai fazer um monte de coisa, para que você pare no meio do caminho. Agora, o que a afronta dos inimigos causaram no povo naquela época? Vamos ver? Versículo 4 e 5 nos diz: a afronta levou o povo de Deus à oração. Olha o versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, nós estamos sendo desprezados. Os inimigos falaram isso da gente. Não tenha eles por inocente, não. Faça com que essa culpa caia sobre a cabeça deles. Não risque da sua presença o mal que eles estão causando a nós. Ouve, nosso Deus, ouve. Irmãos, um povo que vive em oposição é um povo que tem que viver de joelho. É um povo que tem que orar. É um povo que tem que buscar a presença do Senhor. A Bíblia diz: muito vale pela sua eficácia o WhatsApp do justo. É isso? Muito vale pela sua eficácia o tempo que o justo perde no Facebook. É isso? Muito vale pela sua eficácia o número de séries que o justo vê na Netflix. É isso? O que é? Muito vale pela sua eficácia o que é? E o que a gente menos faz? O que a gente menos faz? A gente não ora. As oportunidades que a gente tem para estar na oração, a gente não vem. Vigília, não aparece ninguém. Culto da quarta-feira, um pouquinho de gente. Se marca um culto de oração na casa do irmão, vamos 2, 3. É assim que a gente age. Sabe por quê, irmãos? Uma das maiores vitórias de Satanás é nos tirar da oração. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer você não querer vir orar. Ele vai fazer você gostar mais de outras coisas do que orar. Ele vai colocar coisas mais importantes para você do que orar. Você é dona de casa, aí você fala, eu vou orar. Aí aparece menino chorando, roupa para lavar, depois pia cheia de louça. É um demônio que tem na pia, né? Toda hora. Tem o espírito da pia, irmão. Não tem na sua casa, não? Lá em casa tem. Ele traz frigideira suja. É impressionante mesmo. Gente, a gente arruma tempo para tudo. Mas na hora que vai orar, dá uma canseira, né? Dá um desânimo. Vai ter festa, se arruma, põe perfume, parece que mergulhou no perfume. Fica assim, nossa, vamos. Gente, pode marcar a festa da segunda-feira que você vai. Vai, de boa. Tem coxinha, pastor? Tamo lá. Tem café? Marcou reunião de oração. Não sei, vai dar. O banco da igreja é duro, tô com a dor aqui, né? As costas aqui. Mau jeito. Tô cansado hoje. Essa semana foi triste. Nossa, tô muito cansado. Uma das grandes armas de Satanás
é nos tirar da oração. O que o povo fez quando tinha oposição? Eles foram para os pés de Cristo. O que você faz quando tem oposição? Não precisa orar. O Senhor chamou uma igreja para orar. Vocês lembram de Pedro, quando ele foi preso? Está lá nos primeiros capítulos de Atos. Pedro foi preso, Pedro e Tiago. Só Pedro escapou, Tiago morreu à espada. Mas quando você lê o texto, diz que o povo se colocou incessantemente para orar por Pedro. O líder da igreja estava na cadeia. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar. E eles oraram. Aí quando Pedro chegou, eles ficaram entusiasmados, porque Pedro chegou. Sabe o que eles fizeram? Eles foram orar, agradecendo a Deus, porque eles creram que foi Deus que tirou o Pedro da cadeia. E foi, irmão, o anjo foi lá, abriu, Pedrão saiu, o guarda nem viu. Pedro chegou na casa da irmã lá, que estava todo mundo orando, o pessoal ficou espantado, acharam que era o anjo de Pedro. Aí você mesmo, deixa eu tocar para você. É o Pedro mesmo. Senhor, obrigado. Caíram na oração de novo. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que aquele lugar encheu-se do poder de Deus, que causou até um terremoto. Tremeu o lugar onde eles estavam. Ore, e você vai ver os milagres de Deus na sua vida. Ore, e você vai ver as mudanças que Deus vai fazer na sua igreja. Ore, e você vai ver a mudança que Deus vai fazer na sua família. Ore. Não troque o tempo de oração por outra coisa. O povo foi orar. E quando o povo orou, o que aconteceu? Eles falaram, nós vamos orar. Mas nós vamos também, arregaçar as mangas. O versículo 7 e 8, né? É isso? Isso mesmo. Eles oraram, né? No versículo 6, eles falaram, assim edificamos um muro. A afronta dos adversários não os desanimou. Eles fizeram o que? Eles responderam com ânimo. Olha o texto. Metade da sua altura se fechou, porque o povo tinha ânimo em trabalhar. A oposição não os fez recuar. A oposição os fez avançar. Ninguém parou. Ai meu Deus, estou com medo, vou sentar aqui e me esconder. Não, eu vou sair, vou fazer. Eles estão dizendo que vão parar a obra, então eles vão ter que parar comigo lá na obra. Eles estão dizendo que eles vão derrubar o muro, então eu vou estar em cima do muro que eles forem derrubar. O povo entendeu que Deus estava no negócio e eles começaram a se animar. O povo de Deus não pode desanimar por causa da oposição. Você já leu o livro de Atos? Quanto mais os apóstolos eram perseguidos, mais eles pregaram. Eu acho interessante Paulo. Na hora que Paulo entra na cidade lá, o povo pega ele, escorraça ele, leva ele para um canto, enche ele de pedrada, olhar assim e fala, morreu. Viraram as costas. Quando viraram as costas, o Senhor foi lá e levantou Paulo. Paulo foi levado para uma outra cidade, limparam os seus feridos, falaram, Paulo, deita aí e descansa. Não, eu vou pregar em outro lugar. Eu vou lá falar em outro lugar. Hoje, irmão, a gente tem um povo crente mimimi. Não quer fazer nada na igreja. Não quer fazer nada para o reino. Só quer fazer se tiver benefício próprio. Só quer fazer se for para aparecer. Só quer fazer se tiver benefício em algum lugar para ele, naquilo ali que ele vai fazer. Se for fazer para os outros, ele não quer fazer. Ontem o pastor contou uma experiência lá que eu achei interessante no curso que eu estava. Ele disse que estava chegando no final do ano e ele foi conversar com algumas pessoas da igreja para que elas continuassem fazendo aquilo que elas estavam fazendo durante aquele ano, no ano que vem. E aí uma irmã que estava fazendo um trabalho de missões na igreja, muito bom, ele falou, irmãos, pensa no trabalho que essa irmã estava fazendo. Muito bom, ela incentivava a igreja, ela cuidava, ela colocava as coisas sobre missões na igreja, ela se empenhava, ela entrava em contato. E aí o pastor disse para ela assim, no final ela falou assim, pastor, estou entregando, não vou mais fazer nada de missões esse ano na igreja. O pastor falou, mas irmã, não faz isso, continua, irmã. Que trabalho maravilhoso que a irmã está fazendo na igreja. A irmã vai parar. Diz que a irmã parou assim, olhou para ele assim,
Tá bom, eu continuo, mas você vai pegar essa bucha comigo. Aí o pastor falou, opa, é melhor separar. Porque se o que você faz na igreja é bucha, se o que você faz para o Senhor é ruim para você, é melhor não fazer. Irmão, a gente hoje está cheio de crente assim. Não vou fazer na igreja porque eu já tenho muita coisa em casa, porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu faço academia, porque eu faço não sei o quê. Aí eu não vou fazer na igreja. Não vou fazer. Imagina esse povo reconstruindo o muro e aí eles falam assim, não vai dar mais para fazer não, porque o povo está vindo aí, já está criticando a gente, o pessoal da vizinhança, já estão dizendo como acabar com o muro. É melhor a gente sentar aqui e ficar na desgraça que a gente está. Qual é a sua avaliação da sua vida espiritual? Vai para frente? Ou continua? Fica do jeito que tá bom. O povo levantou e falou, não. Eles querem derrubar o muro, nós queremos construir. Irmão, o mundo de hoje quer acabar com a igreja. Você vai ficar sentado? Ou você vai reconstruir a igreja? O que você vai fazer? Esse povo levantou e disse, não, nós vamos reconstruir os muros. E aí o que aconteceu, irmãos? Versículos 7 e 8. Eles se animaram para reconstruir o muro. Eles falaram, não, nós vamos continuar. Aí a oposição fez o quê? Parou? Descansou? Não, aí eles levantaram uma outra ideia. Versículo 7 e 8 é o seguinte, nós falamos que nós íamos derrubar. Eles não acreditaram, eles vão construir um muro. Então agora nós vamos cumprir. E eles fizeram uma reunião com mais povos para ir em guerra contra Jerusalém. Ixi, agora a coisa está feia. Não vamos só falar. Nós vamos atacar Israel fisicamente. Você já pensou? Se a oposição à nossa igreja chegar a tal ponto? Me contaram aqui, eu só sabia da história em Jacareí, mas me contaram aqui que nos primeiros cultos, quando o pessoal fazia culto embaixo das árvores, aí o pessoal tacava pedra. Lá em Jacareí, quando a igreja começou, o padre da cidade mandava os seus adeptos, quando saísse da missa, passar na casa da missionária, que era a sua reunião ali, e tacar pedra na janela dela, na casa dela, e gritar contra ela. Uma vez ela tinha recebido um casal, um pastor e a esposa, e numa desses incidentes, uma pedra feriu o olho da esposa desse pastor e ela ficou cega de um olho. Você sabia que no Nordeste brasileiro, em alguns lugares, quando uma pessoa se converte à lei dos crentes, eles perdem emprego? O padre manda os caras tirar o emprego deles. Você sabia? Hoje, estou falando do século retrasado. Hoje, a oposição pode crescer e chegar às vias de fato. Um crente pode apanhar porque é crente. E aí? Foi isso que eles falaram. Eles não entenderam o recado? Vamos subir lá. E nós vamos acabar com essa história. Olha aí o versículo 7. E avante, ficaram irados. Aí no versículo 8 eles dizem, ajuntaram-se todos em comum acordo, vieram atacar Jerusalém e causar confusão ali. Nós vamos atacar. Nós vamos denegrir. Nós vamos fazer tudo o que for para acabar com esse negócio. Irmãos, a oposição pode ser assim também hoje. E aí o que o povo fez? O povo falou, agora não. Peraí. Quando estava ameaçando, nós oramos e enfrentamos. Agora eles vão vir contra a gente. Agora não, agora chega. Agora vamos parar, não dá mais, Neemias. Derruba o muro. Vamos sentar em cima da cinza aqui. Vamos ficar quietinho com o povo. Que pelo menos não briga, né? É tudo em paz. A gente fica na miséria, mas a gente não briga. Foi isso que o povo fez? Olha aí o versículos 9 a 14. O que aconteceu? Quando o povo inimigo disse, nós vamos lá e nós vamos acabar com eles, a afronta dos inimigos suscitou mais oração, mais ação, mais confiança no poder de Deus. Olha o que eles dizem, o que Neemias diz no versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo, não tenham medo, lembrai-vos do Senhor, grande e temível,
pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. Não temam, lembrai-vos do Senhor. Comecei o culto lendo Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Irmãos, lembrem do Senhor. O nosso Deus é que construiu tudo isso com a força da sua palavra, que traz as coisas que não existem à existência. O nosso Deus fez o seu povo sair do Egito e atravessou o mar vermelho em pé seco. Depois ele abriu também o rio Jordão. Depois, quando eles foram enfrentar uma grande nação, que tinha uma grande muralha chamada Jericó, Deus disse para eles: vocês não vão levantar a espada, deem 7 voltas, toque a trombeta e eu entro. Você confia em Deus? Quem é que pode trazer medo em alguém que confia em Deus? Quais são as coisas que podem abalar a sua fé? Se você tem um Deus Todo-Poderoso do seu lado, nós temos o nosso Deus grande e temível. Ele vai pelejar por nós. Amém? Ele vai pelejar por nós. Neemias está lembrando eles aqui também de fatos recentes. Quando Neemias disse: olha a mão do nosso Deus comigo, eu fui lá e pedi para o rei para liberar a minha ida. Deus liberou a minha vida até aqui com vocês. Depois eu falei para o rei liberar as madeiras. O rei liberou. E quando Neemias achou que não tinha mais nada, o rei falou: Neemias, você não vai sozinho, vai uma guarda minha com você, vai um poder do rei com você, Neemias. E Neemias disse: Deus nos deu mais do que nós queríamos, porque Deus nos dá sempre o que nós precisamos para a obra dele. Deus nos dá. E para reconstruir a nossa igreja, reconstruir esta cidade, Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Não tenha medo. Lembrai-vos do Senhor. Não fique como crente comiseração. Já viu o crente comiseração? Você fala com ele: então, irmão, vamos fazer outra coisa. Não dá. A gente não tem dinheiro. A gente não tem ninguém. A gente não tem isso, a gente tem aquilo. Só falta sentar, pegar um caco de telha e ficar, coçando as feridas. Não seja assim, irmão. Quando alguém vier falar uma coisa para você, você fala: dá sim, irmão. A gente não tem dinheiro não, mas o nosso Deus é dono do ouro. Você sabe esse versículo? O Senhor Deus é o dono do ouro e da prata. Confie no Senhor, Ele é um Deus temível, vai pelejar por nós. E o povo se animou. Bora construir esse muro. Traz argamassa, traz pedra. Vamos fazer o que precisa ser feito. No versículo 15, Deus revela a derrota do inimigo. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado o desígnio deles, porque eles falaram: nós vamos entrar quietinho, nós vamos ver aonde tem brecha no muro, e a gente vai entrar no muro, no meio da brecha do muro, e quando a gente estiver lá dentro, eles não vão perceber, e a gente já vai sair matando todo mundo. Você vê o que Neemias faz? Neemias pega o povo, fala: vamos reconstruir as brechas, e ele põe gente com lança, com flecha, com espada na brecha do muro. Quer dizer, se você entrar, filho, você vai levar. Entra para você ver. Quando o povo lá ficou sabendo que Neemias tinha feito isso, acabou a macheza. Acabou. Ficar tudo gatinho, quietinho. Deus frustrou os planos do inimigo. E por último, irmãos, essa ação de Deus no meio do povo, um entusiasmo que Deus colocou no meio do povo, levou o povo a fazer além daquilo que tinham se proposto a fazer. O versículo 16 até o final mostra mais disposição, mostra um povo que estava disposto a ir além. Neemias aqui diz: nem banho os caras não tomavam, eles não tiravam a roupa do serviço. Na hora de dormir, eles iam dormir com a lança e a espada do lado. Quando os carregadores iam carregar aquelas pedras
pesadas, eles iam de 2 em 2, carregavam com uma mão e na outra mão eles tinham a espada. Os moços dos magistrados que iam lá para acompanhar os magistrados, fazer aquele serviço, né, mais levezinho, à noite viravam soldados. Você, irmão, você está disposto a fazer mais do que você está fazendo? Porque tem gente na igreja, né, que parece... Não vou usar aqui o Ministério do Louvor, não que isso aconteça aqui, tá? Mas o Ministério do Louvor, às vezes, eu não posso fazer nada, porque meu dom é cantar. Eu sou levita. Então, irmão, levita pode varrer a casa? Não posso, porque eu sou levita. Meu dom é cantar. Então, irmão levita, você pode lavar o banheiro? Não, não posso, irmão, porque meu dom é tocar. Irmão levita, você pode evangelizar? Não, não posso, porque eu tenho que cantar. Mas vai sair cantando na rua, eu canto. Às vezes a gente é assim, vou fazer a minha parte. Eu sou diácono, vou cuidar da diaconia da igreja. Não vou evangelizar, não vou dirigir um culto no lar, não vou abrir minha casa também para que as pessoas vão lá. Eu vou cuidar do que eu tenho. Às vezes a gente é assim, né? Sou pastor só fica na sua, né? Esse negócio de ficar lavando, né? Varrendo, outras coisas, não. O que você está fazendo na reconstrução da tua igreja? O que você pode fazer mais? Porque o povo se entusiasmou. E nós vamos ver aqui que em 52 dias eles reconstruíram o muro. O que mais você pode fazer para ir além? Versículo 20. Neemias diz: nós estamos muito longe. Se os inimigos vierem, vão pegar a gente esparramado. Não dá certo isso. Vou fazer o seguinte, vou levar um irmão do meu lado para a trombeta. Quando a trombeta tocar, todo mundo corre para lá e a gente forma um exército. E quando o inimigo vier, tem um povo que vai existir. Irmãos, as trombetas são tocadas na igreja. Sabia? Domingo de manhã a gente toca a trombeta para você vir aqui na escola bíblica dominical. Você está junto, aprendendo a palavra, se fortalecendo, entendendo que é ser um cristão saudável, bebendo da mesma fonte, criando substância, unidade. Quarta-feira a gente troca a trombeta para você estar aqui, para você aprender a ser um discípulo de Jesus e a fazer discípulos, e orar. Uma vez por mês a gente troca a trombeta, sexta-feira à noite aqui, para você vir interceder, clamar, chorar pelo povo. Em alguns sábados a gente troca a trombeta para os homens, para as mulheres, para os casais. Quais escolhas você tem feito quando as trombetas são tocadas na igreja? Neemias disse: quando vocês ouvirem a trombeta, venham, o nosso Deus vai pelejar por nós. Deus quer um povo unido, irmão, para encarar o desafio da oposição. Minha pergunta para você é: você está pronto? Você está pronto para fazer um pouco mais? Você está pronto para encarar os desafios? Você está pronto para orar mais? Você está pronto para entender que você está pelejando? Você está pronto para participar do que Deus quer fazer, restaurando o seu povo? O chamado de Deus para nós nessa noite é que em meio à oposição nós confiamos em Deus. Você vai confiar em Deus? Ou você vai dizer para o líder: taca o muro no chão, porque vai dar problema para nós? Faça a sua escolha nessa noite. Ore ao Senhor e converta um pouco mais o teu coração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela palavra. Sabemos que vivemos em oposição. Há um inimigo forte contra a tua igreja. Mas nós confiamos no Senhor. É o Senhor quem peleja por nós. Nós não temos força, mas o Senhor é forte, grande e temível, como diz o texto. Nós não agimos na nossa força, mas a tua força é sobremodo excelente. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos desperta. Nós somos o povo que o Senhor colocou para a reconstrução. A gente não pode ficar na mesmice. Esse ânimo que Neemias e os liderados ali tinham, Senhor, nós queremos hoje para nós.
Que haja ânimo em nós nas coisas do reino. Que haja ânimo em nós em alcançar vidas para o Senhor. Que haja ânimo em nós para lutarmos em oração pelos nossos irmãos, por este bairro, por esta cidade. Senhor, tem piedade de nós. Que a gente saia daqui dessa noite entusiasmado, como o Senhor entusiasmou esse povo. Que as lutas, os percalços que a gente enfrenta, Deus, que tudo isso nos fortaleça ainda mais, para que o Teu nome seja glorificado em nós e por meio de nós. O Senhor reconstruiu aquele povo porque o Senhor queria nos dar Jesus. Que maravilha! Aquele povo sem saber, achando que estava construindo só um muro. Senhor, foi usado no Teu propósito para que tantos fossem salvos. Nos dá esta ideia, Senhor, no nosso coração, do que aquilo que nós fazemos, o Senhor vai usar, ó Deus, para que muitos sejam salvos. Que sejam os Teus projetos a alcançar os nossos corações. Esta igreja, esta comunidade, este bairro, esta cidade, este país, e em tantos outros lugares onde o Senhor nos mandar, para que nós possamos ser usados na reconstrução de um povo edificado segundo a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus.